mas desprovidos do verdadeiro poder? O que ele encontrará nessa geração de crianças que crescem com pais que não educam seus filhos de acordo com o princípio do Evangelho? Encontrará, quem sabe, o Senhor ateus, arrogantes e orgulhosos que desprezam o Criador. O que sobrará do homem, afinal, quando Deus nos olhar? Quando Deus olhar para nós, o que sobrará da gente? E eu faço um paralelo aqui. Nós não somos judeus e nem gregos. Os primeiros a ouvir o Evangelho foi o próprio povo de Jesus. E o judaísmo não foi capaz de transformar o coração deles. Os 12 discípulos eram judeus. Todas as cidades de Israel estavam ouvindo sobre a mensagem de arrependimento. Os próprios religiosos vinham a João Batista. Os escribas, fariseus, doutores da lei, saduceus, todos ouviam da mensagem do arrependimento. Isso é a prova de que o judaísmo não salvava. Eles precisavam apresentar frutos dignos de arrependimento. Eles tiveram a oportunidade de se render e ouvir a mensagem do arrependimento. Muitos não creram, mas muitos ouviam Jesus pregar, ou João Batista, e se rendiam. Confessavam seus pecados, se batizavam no Jordão. O Evangelho nos foi dado como uma dádiva, uma graça. Nós não somos merecedores. O helenismo, os gregos, depois dos judeus, foram os primeiros a ouvir a mensagem de salvação. Paulo pregou aos gentios. O helenismo não foi capaz de transformar a mente dos sábios que antecederam a época de Cristo. Todos os pensadores na Grécia Antiga, Platão, Aristóteles, Sócrates, quantos que influenciam ciências modernas, quantos pensadores, mas eles, sofistas, estoicos, quantos desconstruíam e desmistificavam as ideias dos deuses? A mitologia grega foi desmistificada por eles mesmos, mas quantos deles, quando começaram a ouvir a palavra de Paulo, que era o Evangelho de Jesus, sobre o arrependimento, quantos deles vieram a ter um encontro com Jesus e se batizavam? Isso prova que judaísmo e helenismo não transformavam a mente dos pecadores. O que transforma a mente de um pecador é o poder e a ação do Espírito Santo. Os gregos ouviram a mensagem do arrependimento e muitos se renderam ao Evangelho que transforma a mente. Coração e mente precisam de transformação. E não há, ou jamais ocorrerá essa, sem a mensagem do arrependimento. Nós vimos aqui João Batista anunciando o reino dos céus. Paulo vai escrever aos Efésios, põe na tela para mim, 4:17. Os gentios, tal como Paulo denomina. Quem são os gentios? São aqueles que não têm aliança com Deus em Abraão. Hoje o que se faz separação de povos na Bíblia é exatamente isso. Não salvos e salvos. Quem são os salvos? São os que professam a sua fé em Jesus Cristo. E não amam mais a sua vida, mas antes entregaram-na a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os salvos. Você pode dizer amém? Os não salvos não são salvos porque não creem, porque não recebem o perdão, e o perdão é dado a todos aqueles que creem. E a Bíblia faz uma terceira separação de povos, porque é o não salvo, o salvo e o povo judeu. Os gentios são os não salvos, e Paulo vai dizer assim: sendo assim eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios. Ou seja, ele prega a palavra aos gregos, e há uma necessidade de mudança de mentalidade, de arrependimento. A cultura na época, existia na Grécia Antiga uma amoralidade, não era imoralidade. Na época da Grécia Antiga, homens tinham relacionamento com homens, mulheres com mulheres. Não havia um padrão como o padrão judeu, judaico-cristão. Um homem tinha relação com muitas mulheres, uma mulher tinha relação com muitos homens. E Paulo vai adentrar a um território diferente daquele que ele estava habituado em Israel. E agora ele diz
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a mudança de mentalidade é você construir novos pensamentos em Deus para ter novos hábitos. A pessoa fala, eu não consigo mudar. Então mude o que você pensa. Pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas do alto. Medita na palavra do Senhor, então você vai ter uma mente transformada, renovada, fortalecida, saudável. Mas o crente vem para a igreja com a mente adoecida porque não está abastecendo o seu espírito, está com a alma entulhada com coisas inúteis. Paulo vai dizendo ainda, versículo seguinte, eles estão com o entendimento mergulhado aonde? Os gentios, o não salvo, precisa se arrepender, porque está com a mente mergulhada nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância, a palavra ignorância do grego, da falta de conhecimento, não o conhecimento humano, porque os gregos têm, mas lhe falta o conhecimento de Deus. Eles, devido ao embrutecimento, a minha Bíblia fala endurecimento, os corações estão duros, uma mente dura vai trazer ao seu coração uma dureza, uma incredulidade. Então os gregos agora começam a ouvir do Evangelho que transforma. O helenismo não transformou o coração daqueles gregos, daqueles gentios, mas agora Paulo começa a ministrar e tem um novo movimento, uma ação que não é de Paulo propriamente dito, embora ele tivesse um poder de persuasão e uma intelectualidade que era muito mais avançada do que no seu tempo dos judeus, mas Paulo começa a pregar e o Espírito Santo começa a ministrar no coração dos gentios a necessidade de mudança.